pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de um outro compositor brasileiro, um grande compositor, chamado Ismael Silva. Ismael Silva, carioca, nasceu em Niterói e morreu no Rio de Janeiro, né? Aos 73 anos, morreu de infarto. Tinha sido internado já com alguns problemas e teve 2 paradas cardíacas e acabou falecendo. O Ismael Silva era aqueles malandros do morro, né? Malandro do morro que cresceu ali. O pai morreu quando ele tinha 3 anos de idade e a mãe, com 4 filhos, não podia ficar onde eles estavam e foi para o Rio para mudar mais para o centro da cidade, e ali ela lavava roupa, não podia cuidar dos 4 filhos, espalhou os filhos para os parentes e ficou com o Ismael, que era o mais novinho, que tinha 3 anos. E ela lavava roupa para sustentar, então ele teve uma infância muito pobre. Mas nessa mudança que ela fez, ela foi para um bairro que ficava do lado do Estácio, né? Fazia fronteira com o Estácio. Então o Ismael Silva, ele cresceu ali no Estácio, né? Conhecendo a malandragem, conhecendo os boêmios aí daquele lugar, né? E conta a história de que ele foi e matriculou-se sozinho na escola porque a mãe dele achava que era besteira ele estudar, porque falou: você não vai ser nada mesmo, então não adianta você estudar. Mas ele foi, ele tinha sede de conhecer as coisas, ele foi e se matriculou, contava ele que ele matriculou, foi falar com a diretora da escola, se matriculou, entrou na escola. E depois ele começou a tomar contato com a música e ali ele aprendeu, né? Ele tocava percussão, um instrumento de percussão, e aprendeu também a tocar violão, né? Então ali ele iniciou na música. E ele tem uma vida assim muito difícil, né? Não tinha dinheiro, uma situação financeira difícil, e fazia as músicas e de vez em quando ele vendia música para aquele pessoal que comprava música, como Francisco Alves, Mário Reis, né? Eles eram cantores já famosos. E um dia ele falou pro compositor Milton Bastos, né? Ele falou de umas músicas que ele queria comprar no Milton Bastos e comentou que ele também gostou muito da música do Ismael Silva. O Ismael Silva ficou empolgado, foi lá e vendeu várias músicas pro Francisco Alves. Como ele era um cantor da época famoso, né? Fazia muito sucesso, então as músicas que ele gravava faziam sucesso. Então tem muitas músicas que a gente vê de Ismael Silva, tá? Francisco Alves, Ismael Silva e Milton Bastos. Na verdade é do Ismael Silva e do Milton Bastos a música. Francisco Alves entrou só com dinheiro, né? E o Milton Bastos, ele morreu cedo, com 32 anos ele morreu de pneumonia, né? De tuberculose, que aquele pessoal pegava mesmo naquela época, porque eles viviam na noite. E isso deu assim, um baque muito grande no Ismael, ele ficou muito triste, né? Ele fez uma música, que é a música Adeus, né? Vamos cantar aqui no final. Ele fez essa música para o Milton Bastos e ficou assim meio recluso nessa época, bem triste, mas depois ele voltou e começou a ter como parceiro Noel Rosa, e essa música Adeus foi feita junto com Noel Rosa. E essa música foi gravada pelo Toquinho e pelo Vinícius também, e muita gente acha que essa música é do Toquinho e Vinícius, mas não é. É do Ismael Silva e Noel Rosa. E o Ismael Silva, crescendo lá no Estácio, ele frequentava aquela casa das baianas que tinha na época, né? Das tias baianas. E ali naquelas casas tinha roda de samba, e ele participava daquilo. O pessoal levava samba lá, cantavam, ficavam cantando à noite, né? Geralmente final de semana. E uma das casas mais populares que tinha aqui naquela época era da tia Seata. E foi nessa casa da tia Seata que surgiu o primeiro samba, que o pessoal chama, né? Que é pelo telefone. Que foi feito pelo Donga e pelo Mauro de Almeida. Mas o pessoal ali dizia que essa música era cantada na roda de samba lá já, né? O Mauro de Almeida e o Donga registraram o nome dele na música. Isso é a história que o pessoal conta. E o Ismael Silva, ele achava que lá era uma xixa, né? Que não era um samba, era um samba machichado, como falava, né? E o Ismael Silva então fez uma música nessa época junto com o Milton Bastos, que falava assim: nem tudo que se diz se faz, eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar se a orgia se acabar.
Então isso é um samba que dá pra você sambar mesmo, na avenida, né? Mas o Ismael Silva ele floreava muitas coisas, né? Ele contava assim, muitas histórias. E nessa época, então, tinha um lugar na escola que formava professores ali, e na frente eles começaram a fazer algumas músicas, cantavam umas músicas. E o Ismael Silva disse que ali foi formada a primeira escola de samba que tinha o nome de Deixa Falar. O Ismael Silva falava, fui eu que inventei a escola de samba. Porque na frente, como tinha uma escola que formava professores, ele falou, então ali é a escola que formava professores, aqui é os professores do samba, então aqui é uma escola de samba. E começou esse termo, e aí ficou escola de samba. E o nome era Deixa Falar, porque disse que o pessoal lá falava, né? O pessoal do Salgueiro, de outro lugar lá falava, ele falava, deixa falar, deixa falar. E o nome da escola ficou Deixa Falar. E o Ismael fez outras músicas, né? Outras músicas e ele teve um episódio na vida dele muito triste. Tinha uma pessoa assim, meio briguenta no bairro que mexia com a irmã do Ismael. Ele mexia e fazia algumas coisas assim. E ele ficou enfesado. Como o rapaz era grande e forte, ele pôs um revólver na cintura e foi lá tirar satisfação e acabou dando 2 tiros nessa outra pessoa. E ele foi preso em flagrante e foi condenado a 5 anos de prisão. Esses 5 anos ele cumpriu metade, saiu por bom comportamento, e depois que ele saiu da prisão ele ficou recluso bastante tempo, porque ficou muito triste, ele não conseguia arrumar emprego porque ele era um ex-presidiário. E nessa época foi uma época difícil da vida dele. Então, o Ismael fez grandes músicas, né? Muitas músicas, uma delas é Adeus, né? E o Chico Buarque, numa época lá, ele mandou, através do Sérgio Cabral, ele mandou um bilhete para o Ismael, dizendo que o Ismael era responsável pela inspiração que o Chico Buarque tinha, né? E citou as músicas do Ismael como inspiração para ele. Então diz que ele mandou um envelope com um cheque dentro e com esse bilhete dizendo que o Ismael era a inspiração dele. O Vinícius de Moraes chamava ele de São Ismael, né? De São Ismael, porque ele disse que ele era um santo na música brasileira. Então a importância do Ismael Silva é muito grande para o Brasil. Ele influenciou muitas pessoas, muita gente, com a simplicidade, com o jeito dele. Influenciou muito com as músicas. Então, eu espero que vocês pesquisem a vida do Ismael para que a gente não deixe morrer, né, essa grande figura da música brasileira. E a semana que vem a gente volta com um novo compositor. Adeus, 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 palavra que faz chorar. Adeus, 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 não há quem possa suportar o adeus. Com adeus pode viver em paz. Adeus, 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 palavra que faz chorar. Adeus, adeus, adeus,
esta vida não tem mais valor. Adeus, 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 palavra que faz chorar. Adeus, adeus, adeus.